Sejam todos bem-vindos ao nosso mais novo canal. Sabe aquela situação em que seus amigos começam a falar de um filme desses bem nerd e você não sabe absolutamente nada sobre o assunto? Pois é, esse canal foi criado para todos aqueles que não querem passar vergonha na frente de ninguém. Por isso preparamos vários vídeos com bastante detalhes para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo nerd. No dia 17 de maio de 2016 teremos a estreia de X-Men Apocalipse e conhecemos um pouco dos personagens da saga. O único que não sabemos bem quem é o vilão do filme. Por isso vamos agora falar tudo sobre esse vilão. Acompanhe! O nome dele é Apocalipse e hoje vamos saber tudo sobre ele. Para quem não quer assistir o filme, pode clicar neste link que está aparecendo abaixo e ler sobre ele em nossa página Pop Comic. O inimigo dos X-Men, En-Sabanur, se considera o mutante mais antigo que existe. Ele nasceu na metade do século 30 a.C., no Antigo Egito, durante a primeira dinastia e sobreviveu até os tempos de hoje graças ao uso da tecnologia futurística. Seu poder é a capacidade de reorganizar sua massa corpórea na forma que quiser. É um inimigo tradicional dos X-Men. Há milênios vem cometendo os mais vis e abomináveis atos de atrocidades que poderão, no futuro, levar a uma guerra genética entre o Homo superior e a humanidade. Um cataclisma já teria ocorrido se não fosse a intervenção dos X-Men. Durante os séculos, ele foi adorado por muitas civilizações, sob uma variedade de nomes. Nasceu no Egito há quase 5.000 anos, como um membro do clã dos Akikabá. Infância. Até mesmo como uma criança, ele já inspirava medo. Feio e mal formado, foi abandonado pela tribo para morrer no sol severo do deserto, mas acabou sendo encontrado por um grupo perambulante de criminosos, conhecido como Sandstormers, povo da tempestade da areia. Também entre a maioria deles, se pensou que ele deveria morrer. Porém, seu líder, Baal, reconheceu o poder e potencial da criança. Ele o nomeou En-Sabanur, em árabe aparição da luz, e o elevou como seu próprio filho. Como En-Sabanur, ele cresceu ultrapassando os demais membros da tribo em inteligência e força, fazendo com que todos exceto Baal o odiassem e o temessem. Mesmo sem entender o medo deles, aos poucos foi endurecendo seu coração contra isso. Apocalipse e Kang. No dia do seu ritual tribal de passagem para a idade adulta, Nur, então com 17 anos, matou 3 guerreiros armados usando apenas as mãos. Nesse dia, Baal lhe explicou que o faraó do Egito na época, Ramatut, não era nenhum deus, como a maioria acreditava. Anos atrás, a tribo havia o encontrado numa nave acidentada. Levaram ele até o acampamento e alimentaram e cuidaram de seus ferimentos. Uma noite ele foi embora, levando consigo os objetos que os membros da tribo tinham trazido da nave. Semanas depois, conduzindo um exército egípcio e com armas de poder devastador, ele massacrou a tribo e escravizou os sobreviventes. Embora torturado, ninguém revelou a localização da sua nave do tempo. Na realidade, Ramatut era um viajante do tempo, de um futuro distante, que mais tarde seria conhecido como Kang, o Conquistador. Kang soube que Apocalipse havia nascido no Egito Antigo. Consequentemente, Ramatut regressou para encontrá-lo como uma criança a tempo de assim se tornar o mestre do ser mais poderoso do planeta. No dia do ritual de passagem, Baal levou Nur para uma caverna, que acabou tendo a entrada bloqueada. Depois de uma semana vagando sem comida ou água, eles acharam um resto da nave do tempo dentro de uma tumba egípcia subterrânea. Baal lhe contou que acreditava que profecias antigas diziam que ele era o destinado a derrotar Ramatut, e que seria um conquistador. Então Baal morreu e Nur, cuja fisiologia de mutante o manteve vivo, jurou se vingar e reivindicar o seu destino. Retorno de Nur à superfície. 4 semanas depois, ele retornou finalmente à superfície, tornando-se um escravo. Teve uma visão do deus da morte egípcio, Anubis, que lhe comandou que se tornasse um conquistador. Nesse momento, manifestaram-se seus poderes sobre-humanos pela primeira vez. No encontro com Ramatut, este lhe ofereceu torná-lo seu herdeiro, e se lhe jurasse lealdade. Como Nur recusou, Ramatut tentou matá-lo. Após ter derrotado seu mestre de guerra, o general Azimandias,
Ramatut escapou para o futuro, assumindo a identidade de Kang, o Conquistador. Dali em diante começava a trama de Apocalipse de conquistar todo o planeta, no qual o mais forte derrotaria e destruiria o mais fraco. Durante as cruzadas, Apocalipse ativou o gene mutante oculto no guerreiro do The Bennett Paris, Exodus, tornando-o seu criador. Depois lançou-o em um transe quando Exodus se rebelou contra ele. Apocalipse despertou de séculos de hibernação em uma câmara subterrânea em Londres, em 1859. Foi quando ele conheceu o Dr. Nathaniel Essex. Apocalipse ofereceu a possibilidade de transformar Essex em um ser sobre-humano. Dessa forma, ele teria o tempo necessário para avançar em suas pesquisas. O custo disso seria sua servidão a Apocalipse. Ao aceitar, Essex foi transformado no Senhor Sinistro. Os Askini, um clã de rebeldes que luta contra Apocalipse 2000 anos no futuro, transportaram Scott Summers e Jean Grey Summers para 1859. Lá eles impediram os planos de Hansabanur de assassinar a rainha da Inglaterra e o primeiro-ministro. Ele, num outro momento de sua existência, ficou temporariamente debilitado por um vírus usado pelo Senhor Sinistro contra ele. Apocalipse ainda enfrentou o Conde Drácula no final do século XIX. O retorno de Apocalipse. Ao retornar, um século depois, começou a recrutar seus cavaleiros do Apocalipse. Transformou o anjo do X-Factor no Anjo da Morte, usando suas avançadas técnicas de engenharia genética para lhe dar asas metálicas em substituição às originais, que tinham sido amputadas, devido a ferimentos provocados por um combate contra os Carrascos, na saga Massacre dos Mutantes. Mais tarde, Apocalipse voltou e criou mais 4 cavaleiros, entre eles Wolverine. Nessa saga, o corpo de Ensabanur foi destruído e a alma unificado a de Scott Summers. Posteriormente, com a ajuda de Cable e Fênix, Ciclope consegue se libertar e aparentemente a essência de Apocalipse é destruída por Cable. Apocalipse infectou Cable, ele ainda era uma criança, com um vírus tecno-orgânico, obrigando dessa forma que o mesmo fosse enviado pelos seus pais, Ciclope e Madeleine, para o tempo dos Askani, 2000 anos em um futuro alterado. A derrota. Apocalipse de tempos em tempos teve de transferir sua mente e poderes para outros corpos para se manter vivo. Depois de milênios ameaçando a humanidade, ele foi derrotado 2000 anos no futuro pelo jovem Nathan e seus pais adotivos Ciclope e Fênix, auxiliado pelo clã Askani. Porém, sempre arranjava um jeito de retornar e se vingar, pois ele viaja no tempo e isso o torna invencível. Apocalipse foi morto na saga Anjo Negro, quando Apocalipse dá todos os seus poderes ao anjo e se transforma em uma criança e morre pela mão do grupo. A Era do Apocalipse. Em uma linha temporal secular alternativa, Apocalipse teve sucesso, conquistando a América do Norte do século XX. O professor Xavier morreu nas mãos do seu próprio filho, Legião, antes de formar os X-Men. Como resultado disso, Apocalipse lançou seu ataque à humanidade, 20 anos antes do previsto, por ele e por Sinistro, e como não havia ninguém para detê-lo, venceu e ergueu seu reinado mutante de terror e destruição sem fim, transformando os humanos em seus escravos no período de tempo alterado conhecido como a Era do Apocalipse. Porém, nessa realidade, ele pereceu em combate contra Magneto, que tinha se tornado o fundador dos X-Men naquela linha secular. Poderes e habilidades. Apocalipse possui uma ampla gama de poderes e ainda é auxiliado por uma avançada tecnologia alienígena. A totalidade de seus poderes varia de roteirista para roteirista e com a necessidade da história em questão. É fato que ele pode alterar a estrutura atômica de seu corpo à vontade para mudar sua forma e se elasticar, transformismo físico, ou aumentar de tamanho e força, transformismo métrico. Já usou também habilidade como rajada energética, invulnerabilidade, imortalidade, poderes megatômicos, velocidade incalculáveis, campo de força, habilidade de se teletransportar, entre vários outros. Ele possui níveis de energia infinito, pois a tecnologia dos aliens faz com que os seus poderes mutantes se elevem ao máximo, ou seja, infinito.
E isso se dá porque ele é um dos seres mais inteligentes do universo, por isso dominou essa estranha tecnologia facilmente e a transformou em fonte de poder. Além de ter o poder de controlar os 5 elementos da natureza, ar, água, fogo, terra e raio, também tem a capacidade de controlar as evoluções desses elementos: fogo, lava, terra, rocha, raio, ferro, ar, furacão, água, gelo. Esses poderes foram mostrados na edição americana de X-Men número 251, contra o filho de Ciclope e Jean. Tem o poder de fundir seu corpo a qualquer material desejável, fora ter o poder de ver 360 graus, ser imune aos elementos controláveis, ter a força de mover mundos inteiros, poder de adquirir habilidades de outros mutantes. Ficamos por aqui, quem gostou já sabe, clica no curtir e se inscreva no canal. Obrigado!